Paz de Deus, meu nome é Luciana. A paz de Deus a toda a Irmandade. Irmandade, eu senti de gravar esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Deus me mostrou o quanto é importante os testemunhos, porque o que a gente passa, a prova que Deus permite que a gente passe, a gente gravando e passando para o canal, nós estaremos fortalecendo outros que talvez estejam passando pela mesma prova. Eu sei porque aconteceu comigo. Irmandade, eu comecei a seguir a Deus em janeiro deste ano de 2022. Hoje, dia 23 de setembro de 2022, Deus tocou grandemente no meu coração em estar falando para a Irmandade essa grande obra que Deus fez na minha vida. Irmandade, algum tempo atrás, mais de mês, vamos pôr aí uns 45 dias atrás, a minha mãe começou a ficar doente. Eu não moro perto dela. Eu moro no estado de Minas Gerais, na cidade de Janaúba. Daqui a onde a minha mãe está morando são 1.700 quilômetros. Ela mora no estado de Mato Grosso, na cidade de Primavera do Leste. Lá com ela tem os outros irmãos, nós somos em 5 irmãos. Irmandade, me perdoe se às vezes o áudio ficar grande, porque eu sinto de contar os detalhes. Nós somos em 5 irmãos, eu sou a caçula. Deus preparou para mim vir para o estado de Minas Gerais, no qual hoje eu moro com meu esposo e meus filhos, no qual Deus me tirou de uma cidade na qual eu não me sentia mais bem. E nessa parte eu dou glória a Deus. Irmandade, meu irmão me mandou uma mensagem pelo WhatsApp falando que minha mãe teria que fazer 2 cirurgias no coração. E eu já desde janeiro, conhecendo a palavra de Deus, visitando, hoje eu vejo que Deus me fortaleceu nesse meio ano aí, um pouquinho mais. Eu gostava muito de fazer visitas, eu gosto de fazer visitas, em missões, ajudar em doações de cesta básica, tudo Deus vai preparando na nossa vida e a gente vai fazendo. E hoje, nesse exato momento, eu percebo que durante todo esse tempo, Ele estava me lapidando. Sou nova na graça, me batizei agora dia 17 de setembro, já com a grande obra linda que Deus fez na minha vida. Eu tenho mais 2, mas em outra oportunidade estarei contando aqui no canal. Irmandade, meu irmão me mandou uma mensagem via WhatsApp falando da mãe, que ela teria que ser internada, que ela teria que passar por uma cirurgia no momento. E queria que eu fosse para lá. Eu não era batizada ainda. Fui buscar a palavra. E Deus não se manifestava. Ele não me dizia nem que sim, que era para mim ir, e nem que não, que era para mim ficar. E eu, nas minhas orações à noite, com meu véu na cabeça dentro do meu quarto, eu falava: Senhor, eu só vou ir se o Senhor me mandar, senão eu não vou. Foi marcada a cirurgia da minha mãe para o dia 15 agora de setembro. Irmandade, numa sexta-feira, dia 2 de setembro, numa sexta-feira, se não me falha a memória, era meio-dia para minha mãe no Mato Grosso, para nós aqui era 1h da tarde. Eu estava com o meu casamento marcado no cartório, 3h30. A minha mãe me liga e fala: Luciano, o médico chegou agora, eu já vou fazer a primeira cirurgia.
E eu falei para ela: mãe, Deus me revela que é vida e é vida em abundância. Ele usou dos irmãos, Ele usou da palavra, vá em paz. Eu não vou estar aí com a senhora carnal, mas o meu pensamento e o meu Deus estará com a senhora aí neste momento. A senhora vai em paz para essa cirurgia. Desliguei o telefone, tomei meu banho e fui para o meu casamento, que é outra obra linda que Deus vai me dar a oportunidade de falar. Fui para o meu casamento em paz, Irmandade. Foi um casamento de tarde, simples, nós só casamos, os testemunhos. Eu estava tão feliz dentro daquele cartório, Deus preparou até de eu jogar meu buquê, eu ganhei um buquê. Deus preparou e eu joguei o buquê, eu estava muito feliz. E dali, Irmandade, nós saímos, nós passamos no mercado e eu falei para o meu esposo: pega uns salgadinhos e uns refrigerantes e vamos lá para a casa do testemunhado, porque dos nossos padrinhos, perdão, dos testemunhos. Vamos para lá comer um salgadinho, louvar a Deus, agradecer. E enquanto o meu esposo desceu do carro e foi no mercado, uma conhecida nossa do estado de Mato Grosso mandou um áudio para mim. Ela estava em prantos, chorando, e ela falava assim para mim: Luciana, amolece seu coração, venha para cá, tua mãe vai morrer, depois de morta não adianta vir aqui no velório dela. E aquilo ali bem pesado, Irmandade. Eu olhei para minha filha que estava dentro do carro, tinha um dos testemunhos, estava conosco também, a irmã Ellen. E eu olhei para elas e falei: o inimigo me viu tão alegre, tão feliz ali dentro daquele cartório, que ele quer me derrubar, mas eu não vai conseguir, porque o meu Deus é maior. Peguei o meu telefone, enviei um áudio bem tranquila, agradecendo a ela por se preocupar, por mandar essa mensagem para mim, agradecendo a ela por se preocupar com a minha mãe. Mas pedi para ela, eu falei: olha, não me julgue, porque um dia ainda estarei explicando tudo isso. Eu não posso estar aí na carne, mas o meu pensamento e o meu Deus está aí. Enviei aquela mensagem tranquila para ela e fomos para a casa da irmã Ellen, comemos salgadinhos, eu fiquei em paz ali. Passaram-se os dias, o inimigo vinha na minha cabeça, falando: seus irmãos vão te julgar porque você não está lá, você deveria estar lá com a sua mãe. E Deus em silêncio não me falava nada, nem que eu ficasse, nem que eu fosse. Mas eu orando a Deus, eu buscava a palavra na igreja, eu vinha para casa, Irmandade, eu deitava. Irmandade, eu dormia, eu fechava os olhos falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E o Deus que nós servimos, Irmandade, me dando forças. A cirurgia da minha mãe, que era para ter feita numa quarta-feira, dia 15, foi transferida para o dia 14. Glória a Deus, um dia antes, e no dia 13, Senhor, eu estava passando uma prova, na qual eu ainda estou passando com a misericórdia de Deus, mas essa prova eu ainda estarei contando aqui no canal. Eu no dia 13, passando aquela prova e os meus irmãos me julgando, passei aquela prova de cabeça erguida, naquele momento, naquele dia. No outro dia de manhã, eu já ainda sangrando, lapidada, mas ali na prova, acreditando no meu Deus. Eu moro aqui no sítio, Irmandade, e naquela terça-feira de manhã, dia 14, porque a cirurgia era para o dia 15, foi adiantada para o dia 14. Eu sentada ali fora no jardim,
no chão. Eu estava sentada na cadeira e eu gosto muito de ouvir hinos. De manhã eu ouço hinos, eu ouço testemunhos. E eu sentada ali tomando meu chimarrão, que eu trago meu chimarrão desde a minha infância, meus pais são gaúchos. E eu cultivo o chimarrão. E ali sentada ouvindo os hinos, Deus me visitou. Eu olhei para minha filha que estava do lado numa cadeira de fio. Falei, filha, corre lá no quarto, traz o meu véu. Minha filha trouxe o meu véu. Eu coloquei na minha cabeça, orando. Era 10 horas da manhã, 11 horas para eles lá no Mato Grosso. Minha mãe já tinha entrado na sala de cirurgia. Ela entrou, era 8 horas da manhã para eles, 7 para nós. E ali, Irmandade, Deus me visitou. Eu comecei a orar e pedir a Deus, porque voltando um pouquinho atrás, perdão, Irmandade, toda vez que eu orava, eu pedia a Deus que colocasse anjos naquela cirurgia, porque a primeira cirurgia tinha dado tudo bem no meu casamento, no dia do meu casamento, mas agora Deus não é de começar uma obra, Irmandade, e deixar pela metade. Deus começa uma obra e Ele termina, glória a Deus, aleluia, Senhor. E naquele momento, sentada naquela cadeira de fio, ouvindo aqueles hinos, Deus me visitou. E eu senti de ajoelhar. E o inimigo ali, mortandade, o inimigo ali querendo me atrapalhar. Ele falou no meu ouvido, você vai ajoelhar no meio dessas pedras, você vai se machucar. Você não vai aguentar ficar ajoelhada ali. E, Irmandade, naquele momento, eu repreendi e falei, o meu Jesus Cristo morreu na cruz. Ele sentiu todas as dores por nós. Por que eu não posso ajoelhar nessas pedras e orar pela minha mãe? Irmandade, eu ajoelhei em cima daquelas pedrinhas do chão e comecei a clamar a Deus. Comecei a falar o quanto Deus é maravilhoso na minha vida. A minha filha não aguentou a pressão, ela é testemunhada ainda, mas já Deus tem um plano na vida dela. Ela saiu dali e entrou para a sala. O meu esposo estava na sala, ele permaneceu na fé, porque ele já é da graça há muitos anos. Ele já busca a palavra, já é batizado há muitos anos, glória a Deus, aleluia. E eu clamando a Deus, ouvindo aqueles hinos, Deus me visitou grandemente e me mostrou, Irmandade, naquele exato momento, 10 horas da manhã, daqui 11 horas de lá, a minha mãe deitada numa maca e os anjos ao redor dela, Senhor, cuidando, dando orientação, Senhor. Glória a Deus, que coisa linda, Pai, que o Senhor me fez passar. E eu fui mais além. Deus permitiu que me levantasse e olhasse aquele hospital. Irmandade, por fora, em cima daquele hospital, Irmandade, tinha milhões de anjos, todos com a mão para baixo, em cima daquele hospital, glória a Deus, aleluia. E eu, com a minha pouca fé, ainda falei, Senhor, se for da tua vontade, tenha misericórdia e faça obras naquele hospital onde está necessitado, pessoas doentes, pedindo a tua cura, pedindo o teu milagre. Irmandade, eu fico tão feliz, porque ainda no mesmo momento de aflição da minha mãezinha, eu consegui orar e pedir a Deus misericórdia por pessoas que estavam lá. Os médicos tinham falado por meu irmão, Irmandade, para os meus irmãos, que era uma cirurgia, não era nem de gravíssimo, era mais do que gravíssimo. E eles em aflição, Irmandade. A minha irmã me mandou uma mensagem no WhatsApp dolorosa, falando que eu estava louca,
porque eu tinha falado que Deus usou da boca de um irmão para falar para minha mãe que era vida, e era vida em abundância. Ela me chamou de louca, ela falava por que ninguém tinha me internado ainda. Ela incomodou meu esposo, ela falou coisas horríveis. Ela, sem entendimento nenhum, chamou a própria mãe, porque ela me mandou. A Irmandade me perdoe o palavrão, mas eu tenho que falar. Ela me mandou até nisso, Irmandade. E aí o meu esposo na hora ficou nervoso, mas Deus tocou no coração dele. E ele colocou assim: fique com Deus. E ela bloqueou ele. E naquele exato momento ali fora, eu ainda falei: Senhor, perdoa minha irmã, meus irmãos, porque eles não sabem o que estão fazendo, o inimigo está usando deles para me deixar em aflição. Santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia, Irmandade. E naquele momento, Irmandade, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Eu não sei se foi 20 minutos, se foi meia hora, se foi 40 minutos, se foi mais de hora. O meu esposo me falou que foi muito tempo que eu fiquei ali. Irmandade, quando Deus põe a mão na nossa vida, a gente não sente dor. Eu estava ajoelhada em cima das pedrinhas, eu não sentia dor nenhuma. Eu só queria glorificar o meu Deus pela visão que Ele tinha me mostrado, que era para me acalmar o meu coração, porque Ele estava no comando, porque Ele é o médico dos médicos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, Pai. Irmandade, perdão por estar chorando, mas é uma bênção maravilhosa que só quem passa sente. Irmandade, quando deu 3 horas da tarde, lá do Mato Grosso, 4 horas da tarde para mim aqui, o inimigo quis me atrapalhar. Ele começou: tá demorando demais. Ela ficou na mesa. Aí eu ia mandar mensagem pro meu irmão, Deus falava: paciência, paciência, não seja que nem Sara. Paciência, paciência. E eu não mandava mensagem. De repente, logo em seguida, o meu irmão mandou uma mensagem para mim. Na verdade, ele mandou no grupo da família e depois ele me enviou, falando que o médico chegou neles, Irmandade, e falou: olha, é uma coisa incrível, o médico falava. A cirurgia saiu perfeitamente tranquila. Irmandade, essa cirurgia tem que ser aberto o peito, perto do pescoço, até quase perto do umbigo. E o médico falou: olha, até xixi ela fez no momento da cirurgia. Significa que todos os órgãos estavam trabalhando perfeitamente. Segundo os médicos, Irmandade, isso é raríssimo acontecer aos olhos da medicina, porque para Deus tudo é possível nesta terra. Irmandade, foi coisa mais linda, Irmandade. A minha mãe saiu do centro cirúrgico. A minha mãe estava bem, mandaram foto para mim. Irmandade, não parecia que ela tinha encarado uma cirurgia tão complicada como essa. Irmandade, ela saiu do centro cirúrgico naquela tarde. No outro, ela estava bem. Ela estava bem de noite. Ela passou bem no outro dia. Mas o inimigo ainda quis me confundir, Irmandade. O inimigo ainda quis me confundir. Começou a cair a pressão dela. E os meus irmãos me julgando e me cobrando a minha presença lá. E começou a cair a pressão dela. A pressão dela, Irmandade, foi 5/2. Ela não acordava. O médico falou: ela não está acordando. O médico achava até, perdão, Irmandade,
O médico achava até que ela tinha dado um derrame. E eu estava em missão, Irmandade. Naqueles dias ali que aconteceu isso, na quinta-feira de tarde, ela se operou na terça-feira. Na quinta-feira de tarde eu estava numa missão. E nessa missão era um casamento lindo, que o outro dia eu contarei essa obra também. E nessa missão a minha filha me ligou. Minha filha não foi na missão. Nós estávamos uns 100 e poucos quilômetros daqui. E a minha filha ligou: mãe do céu, a avó não quer acordar. E eu falei para ela: o meu Deus que começa uma obra, Ele finaliza essa obra. Espera, porque Deus está fazendo a obra. Vai orar, eu falava para minha filha. E naquele momento eu falei: Senhor, não misture, me dê forças, não me deixe misturar as situações. A minha mãe está mal, a minha mãe está lá de novo, deu uma recaída, o inimigo quer me atrapalhar, mas eu não quero misturar, eu quero continuar essa missão. É um casamento, é momentos de alegria, não é momento de tristeza. E Deus me conseguiu, Irmandade, me colocar um sorriso no rosto, eu orando intimamente, acreditando em Deus. Mas por fora eu estava sorrindo, Irmandade. Graças a Deus, daquele casamento ninguém percebeu nada. Isso foi na quinta-feira à noite, quando nós chegamos lá. O meu irmão me mandou mensagem: eu acho que até VC deu nela, ela não se mexe. E eu na comunhão não falei nada. Na comunhão eu orava a Deus. Eu falava: Senhor, eu acredito no Senhor. O Senhor não começou uma obra para deixar pela metade. O Senhor vai terminar ela, porque a minha fé está em Ti, Senhor. Na sexta-feira, Irmandade, na sexta-feira eu fiquei sabendo que a pressão dela voltou, que ela acordou, que ela estava se movimentando e até comida ela estava pedindo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse é o Deus que eu sirvo, um Deus maravilhoso, é o Deus que nós servimos, Irmandade. Nós servimos. Ele fez uma obra linda na vida da minha mãe. Mas eu ainda não entendia, Irmandade, por que Ele não queria que eu fosse, por que Ele não falava nem que sim, nem que não. O dia que eu fui fazer o meu testemunho na igreja, porque eu falei para Deus: eu sou iniciante, eu sou uma criança, fui recém-batizada, mas se o Senhor quiser usar da minha boca para falar esse lindo testemunho que o Senhor fez na minha vida, me usa. E eu consegui levantar, Irmandade, e testemunhar essa obra linda na minha comum. E aí, Senhor, eu agradeci tanto a Deus, Irmandade. E hoje aqui sentadinha na minha mesa, eu mexo com parte de artesanato, estou reconstruindo algumas flores para ajudar nos casamentos que Deus prepara para a gente ajudar. Nós não cobramos nada, a única coisa que a gente cobra dos irmãos é que orem por nós, que orem muito por nós, porque o inimigo não fica feliz quando a gente prepara um casamento, porque os irmãos geralmente, ou é para agradar os irmãos, Deus agradar os irmãos, ou é os irmãos casando para batizar. Então eu estou aqui nesse exato momento, Irmandade, glorificando o Senhor. Deus tocou grandemente na minha vida agora, para testemunhar, para mandar para o canal, porque é importante. Provavelmente muita gente está passando por um momento de aflição desse, e é importante você ter fé. Irmandade, eu não tenho mérito nenhum, eu sou menos do que um grão de areia nesta terra, mas eu acredito que se a pessoa, eu creio em Deus, eu sinto Deus na minha vida, e se Ele se agradar da minha alma, Ele estará me abençoando, Ele estará me dando bênçãos e vitórias para me honrá-lo nos depoimentos de igreja e nos depoimentos do canal. Então, Irmandade, me perdoe se o áudio foi longo, mas essa obra linda, minha mãe está bem, a minha mãe vai ter alta.
Eu não sei se domingo agora ou na segunda-feira, mas a minha mãe vai ter alta, minha mãe vai voltar para casa. E o nome de Deus está sendo glorificado, louvado. Irmandade, eu estou muito, muito feliz. As provas continuam, irmandade. Eu já tinha provas antes de me batizar. Os irmãos, quando eu me batizei, vieram e falaram assim para mim: fica na fé. Fica na fé porque tu vai enfrentar muitas provas. Eu tenho provas, irmandade, tenho mais provas ainda. Mas eu tenho fé no meu Deus. E hoje eu entendo, irmandade, que não era para mim estar naquela cirurgia. Porque Deus queria testar a minha fé. Deus queria testar, porque se eu fosse, talvez daria tudo certo lá. Minha mãe tinha saído, dessa cirurgia tranquilamente. Mas assim foi uma forma que Deus usou para mim testar, porque eu não estava lá na carne, irmandade, mas o meu pensamento, o meu espírito estava com a minha mãe, e mais ainda, eu entreguei nas mãos do meu Deus, do meu médico. Eu entreguei na mão do médico dos médicos, que é o meu Deus, eu amo o meu Deus. Ele é a pessoa mais importante da minha vida, irmandade. Então nisso, eu entreguei nas mãos dele, eu confiei no Senhor. E hoje eu entendo por isso, irmandade. Eu confiei no Senhor e entreguei a minha mãe. E entreguei a minha vida. Entreguei todas as coisas da minha vida. Tudo que é da minha vida está nas mãos do Senhor, irmandade. Eu tenho 5 filhos. Eu só gerei eles e criei. Mas eles são do Senhor, irmandade. Não são meus. Deus fez eu entender isso, irmandade. Eles são do Senhor. O meu lar provisório não é meu, é do Senhor. Ele permitiu que eu vivesse aqui, irmandade. A minha vida é do Senhor, o meu casamento é do Senhor, o marido maravilhoso que Deus preparou para mim, irmandade, que tanto eu pedi a Deus, é outra obra linda que eu vou contar. É do Senhor. Nós não temos nada, irmandade. Nós estamos passando por esta terra em provações, porque Ele quer escolher os melhores guerreiros para estarem com Ele lá em cima. Mais uma vez, a irmandade, me perdoe pelo áudio longo. Peço humildemente à irmandade que orem por mim, porque provas eu ainda estou enfrentando. Aquela prova que eu falei para a irmandade que eu enfrentei na segunda-feira, que na terça-feira minha mãe foi feita a cirurgia dela. Aquela prova eu estou enfrentando, mas estou glorificando a Deus a cada momento. Peço oração para a irmandade, porque assim que essa prova for concluída, eu estarei novamente aqui no canal, louvando e glorificando e mostrando o quanto Deus é maravilhoso na fé daquela pessoa que crê nele cegamente. A paz de Deus para todos os irmãos e irmãs. Deus seja louvado. Amém.